Para quem é do grupo lá já sabe que eu fiz a plaquinha Arduino para poder controlar o pitch do drone X21 e funcionou perfeitamente bem. Eu vou falar, isso não é um review, é só para dar uma ajuda pro pessoal lá para ficar mais tranquilo, mesmo para quem entende menos de informática, etc, porque é legal ter um conhecimento básico de informática para poder fazer, porque vocês vão depender do computador. Então o que acontece? O vídeo que está aqui, que eu estou mostrando na tela do PC aqui, eu estou filmando até com o celular, que é um negócio bem prático. O básico, o que vocês vão precisar para fazer esse controle do pitch? Vocês vão precisar primeiro de uma plaquinha Arduino Nano, que é essa placa aqui. Tem ela de várias versões, tem a versão original, tem a versão chinesa, que é a cópia dela, que é idêntica, mas usa um chip diferente, eu vou falar disso daqui a pouco. E todas elas funcionam, a diferença é só o drive que você vai ter que instalar, mas eu já vou disponibilizar depois os dois drives, tanto a versão chinesa quanto a versão original. Funciona igualzinho, não tem diferença nenhuma. Uma outra visão dela aí, pra vocês terem uma ideia, para quem for comprar. Essa no caso é a chinesa, tá? E aqui o esquema de todos os pontos de ligação dela. Basicamente, o que essa placa faz? Ela pega o sinal que vem do drone, que é um sinal analógico, e ela vai recodificar esse sinal num sinal digital, que vai ser transportado para o drone. No caso, para a placa do gimbal, seja ele o Alkera, igual eu uso o Alkera G2D ou G3D, ou qualquer outro gimbal, porque esse sistema, na verdade, o gimbal precisa desse sinal digital para poder funcionar. E no caso, a gente vai pegar o sinal analógico que vem do drone, transformar em digital e mandar para o gimbal. Então é uma coisa hiper simples. Depois que a gente entende o processo de funcionamento, fica fácil. Tem que ter muita atenção nisso aqui, ó. Vocês estão vendo com a setinha do mais aqui? Essa linha de 5 volts, vocês vão precisar. Essa linha GND, para quem não sabe, esse GND aqui é a linha do Terra. Então vocês vão precisar, para ligar do drone na placa, vocês vão precisar da linha do Terra GND, da linha de 5 volts, e vocês vão precisar também da entrada de sinal, que a gente vai usar essa A0 aqui. É essa que a gente vai usar. O resto não tem muito problema. Para quem depois quiser saber mais dessa plaquinha, procura na internet, que ela serve para um monte de coisa, não só para isso, mas ela é muito boa de trabalhar. Na saída do sinal, a gente vai usar essa D9 aqui, ó. É daqui que a gente vai tirar o fio para poder mandar para o gimbal. Agora, lembrando, por que a gente vai usar a D9? Porque essa D9 e a A0 são as que estão codificadas na programação que a gente vai instalar nessa plaquinha. Por isso que a gente vai usar as duas, a programação já está pronta. Para quem quiser souber editar ela, vocês podem usar qualquer uma das outras aí, desde que coloque na programação lá o comando específico para ela, para poder enviar o sinal para sair aí e entrar ali. Beleza? Então lembrando, segue a setinha aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui, do maisinho aqui? Vocês vão usar o A0 para entrar com sinal. Vocês vão usar os 5 volts para alimentar a placa. E vocês vão usar o GND. Essas três aqui vocês vão tirar de onde? Vocês vão tirar justamente daquele plug P2 que tem debaixo do drone. Para quem tem o X16 ou o X21, todo mundo sabe que tem uma entrada lá tipo de fone de ouvido. Aquela entrada, na verdade, ela é um controle para aquelas câmeras tipo do X16, usa uma câmera que usa o controle através daquele plug. Você pode usar até a câmera se eu não me engano, do cima, eu acho que ela funciona também, daquele drone de cima, eu acho que dá para ligar nela. Todas essas câmeras que usam esse processo aí de P2, eu acho que funcionam ali bem. Aquele P2 ali, ele faz o quê? Ele manda um sinal de 3 volts, que é o sinal que vai para o gimbal, o sinalzinho que vai fazer subir, descer e abaixar a câmera, usando aqueles dois botões que controlam a câmera no controle remoto do drone. Naquela parte circular, eu vou colocar a foto aqui na tela já, aquele botãozinho para cima e para baixo. Um é para a câmera e o outro para filmar. Então, um tira a foto e o outro filma. Então, ali que vai ser enviado o sinal. Ele vai enviar um pulso de 3 volts. Pulso variável de 3 volts. Os 5 volts também vai estar ali. E o Terra também vai estar ali. Então, vocês vão alimentar o gimbal. Vocês vão alimentar, a placa. Vocês vão fazer o Terra da placa. Aterrar a placa. E vocês vão fazer o envio de sinal da placa. Tudo pelo QCAP P2. A única coisa que vocês vão ter que mandar depois para o gimbal é o sinal que vai sair desse D9 aqui, tá bom? Eu vou até colocar no vídeo aqui para vocês verem como é que é. Basicamente é isso aqui, ó. Esse é o plug P2. Depois do fio cortado, vocês vão ter 3 fios nele. Lembrando, eu vou avisar de cara,
Aqui no vídeo de demonstração que tem no YouTube, tem um fio preto, um amarelo e um outro de outra cor. Não levem em conta esses 3 fios dessa cor. Normalmente, eu usei o meu aqui, por exemplo, foi um cabo de fone de ouvido, não, um cabo P2 para 2 RCA que eu tinha aqui. Eu cortei o cabo, teve um outro parceiro do grupo aí que usou um cabo de fone de ouvido, parece. Todos eles vão funcionar. Só que vocês têm que pegar, vocês vão ter que ter muito cuidado para fazer isso, tem que ter um conhecimento mínimo de eletrônica, mas não tem nada de difícil. No tutorial depois eu vou mostrar como é que faz isso, que é hiper simples. Normalmente, quando vocês cortarem esse cabo aqui, vocês vão ter um fio que vai estar exposto, que a gente chama de malha. Ele não vai ter cobertura. Nesse caso desse aqui do vídeo, ele já tem os 3 fios com cobertura. Normalmente vai ser uma malha sem capa e mais 2 fios com capa. A malha, normalmente a malha é o terra. Normalmente, a malha é o terra. Espera aí que eu vou ver se eu tenho um pedaço desse fio ainda para poder mostrar para vocês. Eu vou dar uma pausa no vídeo e já eu volto. Voltei aqui, vocês deram muita sorte porque, ó, o fio basicamente é esse aqui, ó. É um fio bem parecido com aquele, estão vendo, ó? O que acontece? Aqui, vocês já estão olhando que é o fio, eu cortei ele aqui, vou colocar no fundo branco aqui pra ver, não tá muito legal aí não, a imagem tá bem estranha, mas dá pra ver. Aqui tem o fio, ele tem uma malha cobrindo os outros 2 fios. Pera aí que eu vou separar agora a malha dos fios, tá? Pronto, voltei aqui, gente. Tá meio confuso aqui porque eu tô usando uma mão só pra fazer tudo, mas aqui. Separei a malha, que é o fio que vem desencapado. Aqui vem com um fio colorido, um fio vermelho, no caso, e um outro de outra cor. Eu acho que é isso mesmo. Vermelho meio desbotado com outro de outra cor, tá vendo? Só que aqui, ó, onde era pra ter a cobertura, não tem, é só a malha. Normalmente, esse aqui é o terra. Vocês vão ter que pegar um multímetro. Pra quem não conhece o multímetro, espera só um minuto. Isso aqui é um multímetro. Tá vendo? Ele tem aqui o conector dele, o preto e o vermelho. Vocês vão ligar ele aqui o preto e aqui o vermelho de aterramento. Vão usar, no caso tem um igual a esse. Vocês vão usar essa escala de 20 aqui, DC, tá? Que é a corrente, o tipo de corrente que é usado no drone, né? Aqui tem, para quem conhece aí, corrente alternada, corrente contínua, medida de resistência para ver se está fechando curto ou não, mas isso aí vocês vão aprender a usar aí na internet, tem um monte de vídeo aí, eu não vou ensinar isso agora. Então o que acontece? Vocês usam uma escala de 20 para identificar a corrente de 5 volts. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão plugar esse pin P2 lá atrás do drone. Lembrando, não deixem os fios encostarem um no outro, porque vocês vão fechar um curto e pode queimar a placa do drone. Aí é canseiro. Então é o seguinte, vou fazer isso, fios separados. Desencape a pontinha desse fio colorido e do outro também, só a pontinha, tá? Coisa de 2, 3 milímetros aí, só para poder encostar a ponta do multímetro. Quando vocês plugarem ele no drone, com os fios separados, sem encostar no outro, vocês vão pôr a bateria e vão ligar ele. Vocês vão ver que, eu já aconselho a fazer isso de cara, coloca a ponta preta aqui e segura. Depois vocês vão encostar a ponta vermelha nesse e nesse outro. Primeiro nesse ou nesse, tanto faz, e depois no outro, com a ponta preta fixa na malha. Vocês vão ver que possivelmente ele vai dar um sinal positivo, né? Porque quando der o sinal negativo quer dizer que o polo está invertido no multímetro. Mas ele vai dar um sinal positivo para um dos fios de 3 volts e para o outro fio de 5 volts. Esse fio de 5 volts vocês vão ligar na linha de 5 volts lá da placa. O fio de 3 volts, vamos supor que seja esse, vocês vão ligar na linha de sinal, que se eu não me engano lá é o A0, se eu não me engano daqui a pouco a gente vai ver aqui. Vocês vão fazer a solda dele lá, e essa malha aqui vocês vão fazer no GND. Agora, dependendo de como for o plug seus, pode acontecer da malha seu de 5 volts, esse aqui seu, o terra e o outro 3 volts. Vocês vão ter que testar no multímetro para descobrir quem que é a malha, quem que é o 3 volts e quem que é o 5 volts. Não soldem sem fazer isso, porque senão pode queimar a placa do Arduino, tá? Normalmente, não é garantido, mas normalmente, a malha é o terra, um dos fios aqui é 3 volts, o outro é 5. Vocês vão ter que descobrir isso, não tem jeito de fazer sem descobrir isso. Tem que ter um multímetro. Ou então vocês levam o drone num cara aí, num tag de eletrônica perto de seus, e pede ele para descobrir, coloca um papelzinho em cada um, quem que é o terra, quem que é 3 volts e quem que é 5 volts. Fazendo isso vai funcionar. Então, é isso aqui o cabo, beleza? Feito isso, vocês vão pegar e vão soldar na plaquinha. Eu vou adiantar o vídeo aqui, vai dar mais ou menos para ver, vão caçar o ponto aqui, quer ver, ó? Aqui,
eu tô mexendo aqui no vídeo aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui pra vocês terem uma ideia. É a parte que tem a placa do Arduino e aqui ele mostra onde vocês vão soldar, tá bom? Lembrando, GND, a malha normalmente, um dos fios coloridos que é o de 5 volts e o outro fio que é o de 3 volts, vocês vão encaixar aqui no sinal. Olha a setinha do mouse, tá vendo? Então aqui, ó, setinha do mouse aqui, 3 volts. Veio aqui agora, setinha do mouse, 5 volts, fio que tiver com 5 volts e a outra aqui, a malha, que normalmente é o terra. Então o fio que for o terra aqui, o fio que for 5 volts aqui, o fio que for o sinal aqui. No outro lado da placa, depois que ela vai fazer a conversão do sinal, vai sair um fio do D9 aqui, que vocês vão mandar para o gimbal. É daqui que vai sair o fio do gimbal. Aqui o sinal já foi transformado em digital e vai lá para o gimbal. Beleza? Então aqui vocês vão pegar soldar um fio aqui para poder mandar para o gimbal. Acho que ficou bem claro, né? Então vou adiantar mais um pouquinho aqui. A gente vai para o próximo passo aqui, ó. Depois de soldado, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo aí, ó? Deve dar pra ver aí, ó. Terra. Acompanha a setinha do mouse. Terra, 5 volts. E aqui os 3 volts, ok? Lembrando, para quem for usar o Arduino, o meu eu comprei ele nesse tipo aqui, ó. Eu já comprei ele com esses pinos. Que você pode comprar no Mercado Livre. Tem os cabos que a gente chama cabo para jumper. Que ele já vem um pino fêmea de um lado e um pino macho do outro, um pino fêmea, um pino fêmea, aí vai ser de acordo com o tipo de ligação que vocês vão querer fazer. O acabamento fica muito melhor do que a solda. E vocês vão ligar isso com 2 minutos. Eu vou até colocar aqui, só um minutinho que eu já volto. Para quem for comprar o cabo, eu por exemplo, eu tô querendo comprar esse kit aqui, que já vem um monte, ele custa R$35,70 e vem essa porrada de fio aí, vem 120 unidades. São 4 fêmea, são 4 não, né? São um jogo fêmea-fêmea, um jogo macho-macho e um jogo macho-fêmea. Com isso aí você faz qualquer tipo de ligação. Então eu aconselho para quem quiser comprar. E no caso eu comprei a minha plaquinha já com esses pinos de ligação, porque isso facilita muito a vida da gente na hora de soldar, de identificar, é tudo mais fácil. Eu preferi usar ele. Ele fica um pouco maior depois, mas eu meti fita isolante nele todo depois, acabou funcionando bem, etc. Não tem problema nenhum. Tá tudo com fita isolante lá para evitar de fechar um curto em alguma coisa. Tem também, para quem quiser, um casezinho para isso aqui. Quando eu for vender isso no Mercado Livre, o meu ele vai ir com case. Eu vou colocar isso numa caixinha de plástico, pra você colar no dono com fita de dupla face. Um negócio mais profissional. Mas por enquanto a gente tá aprendendo a fazer. O meu já deu certo, os seus vão dar também para quem não quiser comprar. Então é o seguinte, o básico que vocês vão precisar é isso. Eu aconselho a ter os cabos. Se você compra qualquer eletrônica também, tá, gente? Aqui na minha cidade que é meio difícil de achar isso, mas eu compro no Mercado Livre. Então vocês compram isso aí. Na eletrônica, um joguinho desse aí, desse R$17,50 cada um. E vem com um monte de fio. Vocês vão precisar do multímetro, é obrigatório o multímetro. Vocês vão precisar da plaquinha Arduino, né? Seja chinês ou original, tanto faz aí, vai depender do preço. A maioria que vai achar é chinês, mas funciona bem. E depois dela soldada, ela vai ficar assim. Lembrando, vocês vão precisar também desse cabo aqui, que é o P2, para 2RCA ou P2 estéreo. Vocês vão cortar um lado dele e fazer aquilo que eu fiz. Quando corta, ele fica assim. Aqui eu tirei a malha e tem 2 fios coloridos, beleza? Então vocês vão ter que fazer isso aí. Pluga esse plug P2 lá no drone. Lembra de não encostar um fio no outro para não fechar curto. Ver quem que é a malha, quem que é o 5 volts, quem que é o 3 volts. 3 volts é o sinal, 5 volts vocês vão encaixar aqui, perto do terra que vocês vão encaixar aqui. E esse outro do outro lado vocês vão tirar o sinal. Lembrando, na hora que for fazer, eu aconselho a fazer isso com o vídeo pausado para olhar ponto a ponto, porque pode acontecer de errar. Então, para não errar, olha o vídeo não está em português, mas dá para entender tudo. Você só precisa das imagens mesmo. Então tá, vamos adiantar o vídeo um pouquinho aqui, que o cara faz até um esquema de ligação aqui, mas não dá para entender muito bem. Do jeito que eu falei, tá bem mais prático. Mas se for ver bem aqui, ó, isso aqui é a plaquinha Arduino, onde é que está a seta do mouse aqui. Então aqui, GND que é o terra, 5 volts, e aqui na entrada A0 lá da plaquinha, vocês viram que tem escrito na placa, pelo amor de Deus. Olha a placa aqui, ó, o A0 também aqui, ó, a setinha do mouse aqui, ó. Olha o A0 aí, tá vendo? Vocês vão usar esse aqui, A0, é aqui que vai entrar o sinal. Repetindo de novo, é aqui que entra os 5 volts. Repetindo de novo, é aqui que entra o terra. Repetindo de novo, é aqui que sai o sinal do gimbal, que vai ser no D9. Igualzinho ele colocou lá, beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui agora, vamos adiantar um pouquinho para ver se tem mais alguma coisa interessante.
Pronto. Aí o seguinte, depois de fazer a solda, para quem comprou a plaquinha, ela vai vir com um cabo USB para ligar no computador. Antes de ligar no computador, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, eu vou deixar disponível isso aí no link do vídeo, eu já vou deixar disponível o link para os arquivos. Vou tentar mandar ele até sem zipar, mas o que acontece? Vocês vão fazer um favor para mim, aqui ó, vou em arquivos originais aqui. Quando normalmente você vai baixar, esses arquivos eles estão no formato zip. Como que abre o formato zip? Você vai pegar, clicar com o botão direito nele e vai mandar extrair. Se você mandar extrair aqui, ele vai extrair. Se ele tiver uma pasta interna, ele vai extrair tudo aqui, ó, nessa pasta. Eu sempre mando extrair nessa opção aqui, extrair para, aí ele extrai para ele cria uma pasta e já extrai na hora. Vocês vão entrar nessa pasta e esse arquivo vai estar lá. Esse aqui é o aplicativo do Arduino que vocês vão usar para poder fazer essa instalação da programação na plaquinha. Também tem que clicar com o botão direito e extrair ela também, ó, nessa opção aqui. Ela vai criar essas pastas aqui, ó. Vai criar essa pasta, vai criar essa pasta. E esse arquivo aqui é o mais importante, ó. Esse arquivo aqui é o arquivo que vocês vão usar para programação. Isso aqui é a ordem de programação que vai fazer a decodificação do sinal. É esse arquivo que a gente vai mandar para a placa. Esse aqui, estão vendo que está escrito corrigido? Eu já peguei ele, analisei onde é que estavam as falhas e corrigi. O meu está funcionando com essa versão corrigida, que é a versão que eu vou colocar para vocês. Ele tem um monte de ajuste que vocês podem fazer de acordo com o gimbal, mas tem que entender um pouquinho de programação. Dá uma lida na internet que tem tudo lá, com o tempo vocês vão conseguir entender até o que está falando na programação. Foi o que eu fiz, eu gastei 2 horas para fazer isso e entender como é que funcionava. Eu vou mandar também esse outro pacotinho de drive. Por quê? Isso aqui vocês vão instalar, não precisa tirar o zip, tá vendo aqui, ó? Ele é um aplicativo, vocês vão instalar ele junto com esse outro aqui que também vai estar zipado lá, ó. Tá vendo? Se eu não me engano, os dois são os mesmos drives, só que com versão mais nova, com versão mais antiga. Então nem precisa ser os dois não, você pode instalar só esse aqui mesmo, esse último aqui, que foi o último que eu instalei, nem precisa instalar esse outro não, tá? Então vocês instalem esse drive primeiro. Vocês vão instalar esse nanodrives primeiro, dá um duplo clique, vai aparecer uma tela, vocês vão dando continuidade até instalar. Vocês vão instalar ele, depois que instalar esses drives, vocês vão ir na plaquinha, plugar no USB, ela vai acender uma luz e pronto. Lembrando, quando for plugar no computador, ela não pode estar conectada no drone, tá? Não deixa conectado no drone. Isso aqui, quando tiver no computador, é só a plaquinha. Esse fio aqui, ele vai ficar solto lá, tá? Bonitinho. Então tá. Instala os drives primeiro. Instalou os drives? Aí vocês vão vir aqui, ó. Nesse aplicativo aqui, ó. Vocês já vão ter tirado ela do zip. Ela vai originar uma pasta assim. Vocês vão abrir a pasta. E vão clicar nesse aqui, ó. Arduino. É um aplicativo, tá? Dá um duplo clique nele. Ele vai abrir esse programinha aí, ó. Abriu, né? Vai abrir desse jeito, igualzinho tá aí. O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, vocês vão vir aqui em ferramentas. Não esquece desse processo. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Placa. Vai estar selecionado um outro tipo de placa. Vocês vão vir escolher Arduino Nano. Beleza? Clique em ferramentas de novo. Aqui, o tipo de processador que vocês estão usando. No vídeo vai mandar vocês clicarem neste, que é o primeiro. Vou abrir lá de novo porque eu cliquei nele. Tá vendo? No vídeo vai mandar vocês clicar nesse. O meu com esse deu um erro na hora de transmitir. Eu tive que clicar nesse aqui. Na hora que eu cliquei nele, funcionou perfeitamente bem. Então, por ordem, já clica nele de cara. Se não funcionar, vocês testam outro depois. Então, ou é esse, ou é esse. O meu funcionou com essa segunda opção. Beleza? Já vou dar uma dica, porque isso aí vai demorar aí uns 30 minutos para vocês acharem a resposta na internet. Já vou entregar mastigado para vocês. Outra coisa que vocês vão fazer. Para quem saca mais de programação, para quem saca de Arduino, também pode usar essa via ISP para poder ligar ele, que depende de um outro Arduino. Deixa ela marcada, apesar que isso aí para vocês não vai fazer diferença nenhuma, mas para quem sacar muito aí, vai entender o que eu falei. Depois de ter feito isso, vocês vão vir aqui, ó, arquivo, e vão mandar abrir. Vai abrir essa telinha e o que vocês vão abrir? Vocês vão lá na pasta
que estava salvo aquele arquivo que eu falei que era o arquivo de programação, o .ino, que é esse arquivo aqui, ó. Vamos voltar nele aqui, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, nessa pastinha, tá vendo? Vocês vão clicar, é esse arquivo. Vocês vão ter que saber onde é que ele está salvo, porque na hora de abrir no aplicativo aqui, vocês vão abrir, é ele. Aí vocês vão clicar nele, clica nele 2 vezes, ele já vai abrir a linha de programação aqui. Vou dar um macete. Na minha regulagem do meu gimbal, eu tive que acertar 2 coisas. Esse aqui vocês não vão precisar mexer aqui, porque eu já consertei nesse ponto aqui, ó. Ele estava, ao invés de um espaço, ele estava com 2. Aí eu já consertei esse processo. Aqui tá igualzinho no vídeo. Aqui eu tive que modificar para ele atingir o ponto máximo do gimbal lá, para ele virar, eu coloquei 1890, tá? Isso eu modifiquei no meu. Pode acontecer de vocês testarem na configuração original do vídeo e funcionar bem. A configuração original do vídeo é essa aqui, ó. Vou colocar nela aqui agora para vocês verem. Vocês têm que ter atenção a isso, tá? Nem que vocês assistam 1000 vezes isso aqui. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? A do vídeo vai dar esses valores. Eu tive que modificar o meu, porque com esses não funcionou legal. Beleza? Isso aqui no vídeo aqui, ele deu uma adiantadinha aqui, eu vou voltar lá no ponto. Pronto. Nesse ponto aqui é importante. Tem que alterar, tá? Vocês já vão pegar isso aqui pronto. Então, basicamente, vocês nem tem que mexer nisso demais, não. Deixa do jeito que tá aí, usa. Quem quiser voltar para a configuração igual tá no vídeo, modifica lá. É só na hora de modificar, é igual um arquivo de texto. Você clica aqui, ó. Seleciona ele aqui, já digita o valor certo. Ou então, clica aqui, apaga e já digita, desde que vocês não modifiquem os espaços. Beleza? O meu funcionou assim. Quem quiser tentar assim, funciona bem. Quem não tentar, é só plugar de novo e acertar depois e upar de novo. Depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão clicar aqui, ó. Antes disso, desculpa. Acertado isso aqui, quando vocês colocarem a placa ligada no computador, ela vai estar selecionada numa coisa que a gente chama de porta com. É a porta de comunicação dela. Vocês vão vir aqui, quer ver? Vocês vão vir aqui, computador, aí vocês vêm aqui, ó, ferramentas administrativas, vocês vêm gerenciador do computador, tá? Aí vai abrir uma telinha que é essa. Vocês vão vir gerenciador de dispositivos, vai abrir essa tela. Deixa eu fechar isso aqui, ela vai estar aberta assim. Vocês vão vir nisso aqui, ó, portas com. Aqui, a minha aqui só tem essas duas. No caso, nas suas vai aparecer mais uma que vai estar escrito USB/com. E vai ter um número nela, igual no vídeo que eu vou mostrar aqui agora, ó. Pronto, vai estar assim, ó. USB serial. Esse CH que tem aqui, ó, CH340, é o chip da sua placa, tá? Ao invés disso, pode aparecer só assim, ó, USB serial Arduino, então só Arduino. E quando for a placa original, aparece isso. O importante é isso aqui, ó, com 3. Esse com 3 é a coisa mais importante do mundo. Que vocês vão ter que vir cá no aplicativo. Vou colocar aqui, ó. Vocês vão vir, depois de ter aberto isso aqui, vocês vêm e feito todos aqueles sistemas que eu fiz, vocês vêm aqui, ó, ferramentas. Vocês vão vir aqui, ó, porta. Normalmente ele já vai estar selecionado a porta certa. Só que aqui vai ter essa mesma porta que está aqui com 3. Vocês vão ter que selecionar ela aqui. Aqui ela não está aqui, porque a minha plaquinha não está conectada aqui, tá? Na hora que vocês conectar, vocês vão ver a placa SUS aí. Normalmente eu já deixo ela conectada no automático. Mas ela vai ter que estar com o mesmo número aqui. Não vai estar com 3. Isso aqui vai depender do número da porta USB. Pode estar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. O número que tiver aqui, vocês vão ter que achar ele aqui, beleza? E marcar. Feito isso, acabou o problema. Feito isso, depois disso tudo, aí vocês vão seguir no vídeo lá também do tutorial e vão fazendo igual. Feito isso, vocês vão clicar em verificar. Aí ele vai analisar a compilação se está ok. Vai acontecer isso aqui, ó. Compilando o sketch. Ele vai dar uma mensagem no final, depois falando se deu erro ou não. Se der erro, vai dar em vermelho, se der em branquinha, porque está tudo certo.
Pronto, compilou. Tá vendo? Compilação terminada, tá tudo conferido, porque ficou tudo branquinho e nada em vermelho. Feito isso, com a plaquinha já conectada, depois vocês vão clicar aqui, ó, carregar. Quando clicar aqui, ele vai dar assim, ó, vai fazer um novo negócio de compilação, aí vocês vão esperar, vai terminar a compilação e depois ele vai colocar assim, carregando. Quando terminar, ele vai falar finalizado, deu finalizado, vocês clicam em salvar aqui, morreu. Depois que ele finalizou, e no caso vai dar uma barrinha do lado de cá amarela, a barrinha vai sumir e vai colocar aqui carregado. Depois, quando vocês clicarem em salvar, vai aparecer salvo. Aí vocês podem desconectar a placa dele, entendeu? Que ele já terminou de carregar. Ele vai dando as mensagens. É só ler, pelo amor de Deus, gente. Olha para a tela e lê. Ela vai te falando tudo que é para você fazer. E segue o vídeo do tutorial, porque nele dá para entender. Só nessa parte aqui que o cara lá do tutorial deu uma vacilada, porque ele não mostra onde tem que clicar. Mas eu já mostrei, então ficou fácil. Carregou para a placa, vocês vão tirar ela do computador, vão levar no drone. Colocou ela no drone, o que vocês vão fazer? Ela já vai estar soldada, vocês espetem ela no drone. Lembra, aí vocês vão conectar o cabo de sinal que saiu da plaquinha. Normalmente o seu gimbal ele deve ter um conector. Vocês vão pegar essa via de conector, vão olhar lá no gimbal onde que é o respectivo conector para o pitch e vão conectar ele lá. No caso do Valkyria G2D, todo mundo já sabe onde é que é. Quem não souber, me fala que eu mostro no meu drone, ou então na internet aí também tem um monte de vídeo no YouTube que explica para que serve cada porta daquela de trás. Vocês vão conectar no gimbal, no sinal de pitch, não esqueça. No Valkyria G2D, por exemplo, ele tem 3 pinos, ele tem 3 sequências de pinos. Um pino, vão na primeira linha de pinos, deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui, peraí. Pronto, para quem usa o Valkyria G2D, ele vai ter essas 3 linhas de pinos aqui, ó, segue a setinha do mouse lá, ó. A primeira aqui é o pitch, lembrando que ele vai estar de cabeça para baixo, né? A primeira aqui, na hora que virei de cabeça para baixo, a primeira vai ser o pitch, a segunda, se eu não me engano, é o roll e a terceira é o auxiliar. O que importa é que esse primeiro pino aqui é o pino do sinal do pitch. Aqui é uma linha de 5 volts e aqui é um terra, então cuidado com isso, que senão torra a placa, tá? Liga no certo. Peguem o manual do seu gimbal e olhem onde que é o pino do pitch. Se fizer isso errado, fodeu. Lembrando, esse ajuste do Valkyria aqui, que é o primeiro buraquinho aqui, ó. Tá vendo a setinha do mouse aí, ó? O meu eu tive que jogar ele todo no sentido anti-horário, porque é ele que controla o gimbal para baixo e para cima. Para o meu funcionar também, isso aqui, ó, não pode estar na posição 0, tem que estar na posição 1. Aí vocês ajustem isso aqui para a posição mínima do ajuste do gimbal, que vai fazer a câmera descer até lá embaixo, para ficar liberado o movimento dela descer até lá embaixo. Senão, não funciona. Aí para cada gimbal, vocês vão ter que se virar aí também e olhar para ver onde é o ponto de ajuste do gimbal. Né? Porque colocou a plaquinha que é tudo automático, depois vocês têm que procurar ajuste. Isso aí vocês vão perceber na hora que ligar. Vocês vão ver que se ele abaixar, ele não vai abaixar tudo, aí vocês vão no gimbal e ajusta. Mas para quem tem o Valkyria, esse pino lateral aqui tem que ficar no 1, e isso aqui, o ajuste dele, eu diminuí ele no sentido anti-horário até ele chegar no ponto mínimo, porque aí ele abaixa o gimbal inteiro. Na hora que vocês mexerem nele, vocês vão ver o efeito. Esse do roll não mexam, porque esse já deve estar ajustado, beleza? Lembrando, no Valkyria, esse aqui é que é o pino do pitch. Tá escrito nele lá, não tem segredo, pega o manual e olha, beleza? Feito isso, pluguem no cabo P2. Vocês vão plugar o cabo P2 lá, que ele deve funcionar muito bem. Deixa eu ver se tem uma imagem dele aqui. Aí, depois de ligado, ele vai ficar assim. Sai do P2. Vai na plaquinha, da plaquinha pro gimbal. Tá vendo aqui, ó? O cabinho que tá indo no gimbal lá, ó. Esse cabinho é o cabo de sinal. Possivelmente o cara fez uma gambiarra. Aqui, ó. Pra quem for abrir um arquivo, que a gente chama de arquivo zipado, que é, no caso, uma das opções para quem baixar da internet aí. Para abrir esse arquivo, esse tipo de arquivo aqui que vem escrito como zip, vocês precisam de um aplicativo tipo o WinZip ou então o WinRAR. O WinZip, na hora de baixar, ele tem pode vir com muito aplicativo dentro dele, tipo aquele RAR 123 ou então os outros que enchem o computador de porcaria. Então baixa o WinRAR, entra no site do WinRAR aqui, ó, vocês colocam no Google aqui, ó. Tá vendo? Digita o WinRAR lá, vai aparecer o primeiro aí, vocês clicam nele aí, ó. Aí vocês fazem a versão de download, mas a versão grátis, tá? Não baixa essa que não tem que pagar. Baixa essa versão grátis, para quem tiver o Windows 32, baixa aí.
instala e depois é só fazer aquele esquema de clicar com o botão direito e mandar extrair, tá? Sem isso aí não tem jeito de instalar também não. Eu vou tentar disponibilizar para vocês os arquivos sem ser zipado. Se tiver zipado é só tirar aí também, né? Então, só um bom sensozinho aí de tirar zipado. Clica no arquivo, clica com o botão direito nele, ó. Clicou aqui, ó. Clica com o botão direito, manda extrair. Vou mandar extrair aqui só para vocês verem como é que é, ó. Quando eu mando extrair, ele vai fazer isso aí, ó. Já apareceu até aqui, tá vendo? Aqui, ó, aparece uma pasta com o mesmo nome, com arquivo lá dentro. Então não tem segredo, né? Só prestar atenção nisso aí, tudo direitinho. Prestando atenção nisso aí vai dar tudo certo. Beleza? Sem dificuldade nenhuma. Então, gente, quem for fazer o processo aí, compre tudo direitinho, faça o processo, porque é muito divertido, é bom para aprender, isso é bem legal. E é tentativa e erro, velho, porque pode acontecer da programação bater certinho no seu gimbal aí, pode ter que editar alguma coisa e tem que estudar para saber, a gente tem que analisar cada caso é um caso. Mas eu acredito que com essa corrigida aí não vai dar problema nenhum não. Quem tiver na dúvida, segue o procedimento do tutorial lá, usa os números da programação que estão lá, qualquer coisa modifiquem para o meu depois. Tá pronto, tá aí, é só tentar usar. Quem tiver com muita dificuldade ou ficar com preguiça, quem não tiver a fim de passar pela dor de cabeça que isso dá, me fala aí que depois eu vou montar um kit mais profissionalzinho, já com os cabos, tudo direitinho, a gente negocia o preço, eu vou colocar para vender isso no Mercado Livre depois, porque eu acredito que tem muita gente que quer isso aí. Muita gente não vai querer mexer, mas o pessoal do grupo aí eu aconselho a tentar, porque é divertido. Beleza? Depois eu vou postar um review mais bonitinho, mais bem feito, mas de início eu acho que isso aqui deve quebrar o galho de muita gente, tá? Valeu!